Hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor forma de iniciar o ensaio. Será que a melhor forma de iniciar o ensaio é no puff ou é no prop? Para que a gente consiga elaborar e pensar nessa situação, uma das coisas que a gente precisa entender é como que a gente imagina que é melhor começar, né? A gente tem vários pontos cegos durante o processo e tem várias coisas que a gente precisa pensar e tornar isso um fluxo, uma dinâmica. Tem uma coisa que eu fiz para os alunos do nosso treinamento Newborn, que é chamado Diário de Bordo. É um material riquíssimo, onde eles podem acompanhar algumas coisas das aulas, mas bastante coisa ali é extracurricular, vamos dizer assim. E lá a gente fala sobre uma atividade que eles precisam fazer a cada ensaio que eles fazem, né, para fazer toda a análise e melhorias daquele ensaio, e por que ele precisa fazer aquilo. Uma das coisas que a gente precisa entender no nosso trabalho é que, em algum momento, você vai começar a identificar padrões, desde que você esteja atento a isso. Então, como é que isso funciona? E aqui entra esse aspecto. A gente já falou várias vezes sobre esse assunto. Não é novidade. Não é a primeira vez que eu vou falar de que forma é melhor começar a sessão, se é no puff ou se é no prop. E por que a gente repete assuntos? Porque os assuntos em si, eles podem ser o mesmo, mas a dinâmica, ela muda. Então, a gente tem várias formas de fazer várias coisas, e o que eu falei ontem pode ser diferente hoje. Pode ser que eu tenha mudado. Eu estou em constante evolução. Por isso, eu faço live sempre, senão não teria necessidade, porque de assunto não tem novidade na vida para passar para vocês. O que tem de novidade na vida é a forma como eu vou mudando e ajustando o meu trabalho. E cada um de nós deve fazer isso o tempo todo, porque senão, como é que você quer resultado diferente se faz sempre a mesma coisa? Normalmente a gente reclama das mesmas coisas, mas não faz nada para mudar aquilo que está reclamando. Não é verdade? Quem aqui nunca passou por uma fase que fala assim, putz, meu posicionamento não tá bom. Daí vai lá e faz outro ensaio. Meu posicionamento não tá bom. Aí vai lá e faz outro ensaio. Meu posicionamento não tá bom. Aí você vai avaliar, você fez tudo igual todas as vezes. Aí você continua, meu posicionamento não tá bom. Mas não faz nada para mudar. E aí vai continuar igual. Não fica nem melhor nem pior, fica igual, né? E outra coisa que é importante a gente entender. Não existe uma régua. Se existir, gente, eu preciso pedir para você se retirar. Porque se existir alguém que tem vamos supor que existe um gráfico na sua vida. O gráfico da sua vida é reto. Cara, você não é normal. Você é uma pessoa que estagnou na vida. Se o seu gráfico da vida é assim, ó, é tipo o coração que parou, gente. O coração, quando o coração tá estável desse nível, é porque morreu. É a mesma coisa na vida. Não pode ficar assim, ó. Vai ter baixo, vai ter alto, vai ter baixo, vai ter alto. Normal, a vida é assim. Por isso que a gente sempre busca o equilíbrio. O equilíbrio não é uma constante, você às vezes desequilibra, e você tenta voltar, desequilibra, tenta voltar, isso é o equilíbrio. Não é uma constante, não é estar parado, o equilíbrio é movimento. É tipo pensar uma pessoa que tá andando lá naquela corda bamba, tipo no circo, tá lá equilibrando. Ele tá andando 100% reto? Constante? Não, ele vai pro lado, tá assim, ó. vai pro outro. Ele tá lá, eu vou ficar mais longe pra aparecer eu, pera. Você tá fugindo, filha. Eu tenho que lembrar porque eu tenho que saber onde Volta pra cá. Aí, vai. Tô aqui, ó. Quando a pessoa tá na corda bamba, tá lá, ele tá com um pé só pra colocar o outro. O que ele faz? Ele faz assim pra equilibrar. Porque a corda também tá vibrando, né? E aí ele coloca o outro pé e tá sempre com uma barra pra ajudar. E aí ele tá, ó. O cara que tá na corda bamba não tá andando pleno assim, ó. Tô passando. Ele não tá na passarela. E mesmo assim, vou dar até um exemplo de passarela aqui. Quem lembra das aberturas da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo que teve no Brasil, onde a Gisele Bündchen teve que atravessar, eu não lembro quantos metros, mas era bastante, ela teve que atravessar. E aí foram fazer uma entrevista com ela. E ela falou que ela tava com muito medo de tropeçar, virar o pé e fazer alguma coisa assim. A top número 1 do mundo há 1000 anos, e que nem parece, né? Tipo, a mulher parece que continua com 18, mas ok. Tava com medo de cair. Por quê? Porque medo também é um ponto de equilíbrio. Se você fica 100% seguro, você fica confiado demais. E uma pessoa confiada demais, é ali que ela faz a besteira. É mais suscetível a erros. É ali que ela dá aquela raladinha no carro, sabe? Tá confiada demais que vai passar, tá tirando uma fila e deu uma raladinha no carro. Por quê? Perdeu o medo.
A gente não pode perder o medo 100%. O medo, ele é um alerta, o medo, ele é bom. É um sentimento, uma emoção que, desde que na dose certa, nos auxilia também. A gente tem que ver vários aspectos. E o primeiro é, não dá para fazer tudo igual e querer resultado diferente. E aí, eu tenho que falar uma coisa que é bem importante. Quando a gente vai falar de puff e de prop, qual é a diferença exata do puff e do prop? A diferença exata é a seguinte: o puff é um objeto em que eu posso fazer todas as poses, sem exceção. Todas as poses, sem exceção, tá? O prop... A vizinha hoje, você não sabe, mas ela tava correndo quando eu cheguei. Eu acho que ela faz crossfit de salto. Então tá, o puff, ele é um objeto onde você pode fazer todas as coisas. O prop, o único que eu posso dizer que faz todas as coisas é a gamela posicionadora. O único. Fora ela, todos os outros, para que você consiga fazer todas as poses, você vai precisar de alguns para somar todas as poses neles. Então entenda que para eu fazer todas as poses no puff, eu só preciso de um puff. E para eu fazer todas as poses no prop, com exceção da gamela posicionadora, eu vou precisar de alguns. Então aqui a gente tem a primeira questão. Ah, Bel, mas eu tenho que escolher entre puff e prop? Não, você precisa entender a diferença aqui, tá? E aí vem uma questão que as pessoas me perguntam sempre: ah, mas eu não consigo usar puff. Tem gente que fala, eu acho mais fácil. Os pais gostam mais de prop. Por quê? Vou imitar meu primo. Mentira! Porque, sim, gente, normalmente os pais gostam mais daquilo que se sabe fazer melhor. E muitas vezes as pessoas que não gostam de puff, a gente normalmente não gosta daquilo que não sabe fazer ou que não tem um domínio absoluto daquilo. E eu já falei isso, quando eu não sabia de Photoshop, eu dizia que eu odiava. Hoje eu amo Photoshop, porque eu entendo. Eu não entendo 100%, mas eu tenho um domínio dele. E isso me ajuda. Então a gente precisa ter o domínio do posicionamento no puff, porque o posicionamento no puff, a partir do momento que você tem o domínio sobre ele, você replica o posicionamento para o prop. Então, uma coisa importante a se pensar, né, que a gente tem aqui essa diferença entre puff e prop, e a gente tem uma questão que a gente precisa entender também, que tem vários tipos de puff, e que tá tudo bem, você não precisa ficar preso a um deles, só porque o fulano usa aquele, tem que ser aquele na sua vida e ponto. Não é assim que funciona, tá? Você pode usar o puff que você melhor se adaptar. E existem vários tipos. Existe o puff com suporte, que a gente usa, que é o puff mesmo, e tem um suporte para você colocar a manta. Existe o puff que não tem puff, que é, na verdade, só um suporte, que não necessita do puff, ele tem uma camada ali de, tipo uma lona, uma coisa que você usa ali em cima, que te poupa espaço, quando você precisa carregar, você não precisa carregar puff junto. Tem pessoas que usam puff sem suporte, usa só o puff. Tem pessoas que seguram aqui a manta, tem pessoas que usam tripé. Então, puff pastilha, puff donut, puff daquele de se encostar em casa. Existem N puffs. Porém, alguns vão te dar um pouco mais de facilidade do que outros. Se você for para o puff, que é direcionado para fotografia newborn, que já foi testado por várias pessoas, é muito mais suscetível ao acerto do que você tentar falar, vou comprar um puff aí numa loja qualquer e vou fazer. E aí você não tem muito parâmetro exatamente. Se aquele funciona bem ou não. Tá? Então é bem importante que vocês só entendam que qualquer puff pode funcionar. Sim, dá para fazer ensaio sem puff? Dá. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade, a menos que comece assim e domine aquela situação, tá? Aí a gente tem que partir do princípio também que, por que eu falo tanto de puff? E por que eu falo de domínio do puff? Eu já falei e vou repetir. Quando você domina o posicionamento no puff, você domina a sessão 100%. Por quê? Todas as poses que você faz no prop é a réplica do que você faz no puff. O que vai diferenciar o ambiente onde o bebê está inserido, que tem alguns ajustes para fazer. A gente até mostrou num vídeo a diferença de dois props fazendo a mesma pose, um prop mais alto, um prop mais baixo. Então tem essas variações que o puff não tem, tá? O puff ele vai estar sempre ali na mesma altura, no mesmo nível, do jeito que você pede, né? E aí, dominou o puff, domina a sessão inteira. Porque quando você começa a pensar no puff, o que você quer dominar no puff? Posicionamento. É o posicionamento. E quando você domina o posicionamento, tudo na sua vida fica mais fácil. Mesmo que você não faça todas as poses numa sessão.
Porque Numa é única muito sessão. raro a gente fazer todas as poses numa sessão, é muito difícil. Mas qual é a vantagem de você dominar todas as poses? Porque como cada bebê é diferente, cada bebê é único, se você sabe todas as poses, você vai saber qual é a pose que vai dar mais certo para aquele bebê Naquele momento. naquele momento. Porque nem sempre uma pose simples o bebê vai aceitar. Às vezes ele faz a taco, faz pose do queixinho, faz pose mais elaborada, e uma pose do koala, pose de bundinha, de bracinho, o bebê não faz. Ou aquele bebê tem refluxo e só fica bem de barriguinha para cima. Então, quando você domina todas as poses do ensaio newborn, você tem muito mais facilidade de fazer um ensaio, vai ser mais assertivo, vai ter uma variedade maior de poses que vai poder fazer com aquele bebê e alguma vai dar certo para aquele bebê. E o que a Dani tá querendo dizer aqui, só para concluir, é que assim, ó, Bel poderia fazer um ensaio com uma pose só? Poderia. Porém, você sabe qual é essa única pose que o bebê vai deixar você fazer? Não. Se Você você vai só saber sabe- na hora. Se você só sabe fazer a pose de bundinha, será que ela vai dar certo em todos os ensaios? Não, exatamente. Então, é isso que você tem que pensar, tá? Por isso, você não fica à mercê do bebê. O que o bebê permitir que você faça, você saberá fazer. Isso é muito importante, tá? Isso também te dá domínio, te dá segurança, te dá confiança. Para você não ficar. Essa confiança que a gente fala não é passar do limite do bebê, porque a gente sempre fala da importância de você respeitar o limite. A confiança nesse sentido não é aquela que você vai ralar o carro, sabe? É aquela que eu sei até onde eu posso ir, como eu posso ir, e isso vai te deixar menos inseguro ou não vai te deixar inseguro, não vai te deixar ansioso, porque você tem o domínio. Normalmente a ansiedade vem quando a gente tem medo e quando a gente não sabe exatamente o que vai fazer, porque não domina tudo. Daí tá lá no meio da sessão, o bebê tá difícil, fala, gente, eu não sei o que fazer com essa criança. Eu só sei fazer a pose de bundinha e bracinho, e agora? O que eu faço com esse bebê? E ele não quer ficar nessas duas poses, e agora? Se você tem mais conhecimento, se você domina a técnica, você fala, eu acho que esse bebê vai ficar bem no rap, eu acho que esse bebê vai fazer a pose qual, eu acho que esse bebê tem refluxo ou algum desconforto e vai ficar melhor de barriguinha para cima. Você vai conseguir entender, analisar e executar a pose que vai ficar melhor para esse bebê. E uma coisa importante aqui também é assim, ó. Normalmente, quando nós não sabemos fazer algo e a gente não gosta de fazer aquilo, o que acontece? Eu nunca assumo a responsabilidade. Eu não sei posicionar no puff, mas eu não vou assumir a responsabilidade. Eu só vou dizer que os pais não gostam, ou então eu não gosto, ou então o bebê não gosta. Ou os pais não gostam. Eu acabei de falar, foi o primeiro. E aí, Perdi o que essa parte. acontece? O que a gente está fazendo aqui? Está terceirizando aquela culpa. E tudo que está acontecendo é que você está com medo da frustração que pode vir se você tentar. Porque talvez você até já tenha tentado e não tenha funcionado. Tem gente que compra puff e nunca usou. Ah, eu comprei um puff, vou lá. Vez, e daí não deu certo, ficou frustrado, falou, ai, é verdade, eu não gosto mesmo de puff, esse negócio não dá certo pra mim. E desiste. Porque usou uma vez só. E às vezes nem usou, tem gente que comprou e não usou ainda, que eu sei. Teve até um comentário aqui, ó, comprei e não usei ainda. Talvez não tenha usado ainda porque não teve uma sessão, ok? Mas teve gente que já comprou, teve sessão e continuou não usando. O que acontece? Quando o teu medo, você tem medo antes de tentar, tem medo da frustração que pode vir a acontecer, sem nem você saber, você já está projetando a sua frustração para um momento futuro. Ela não aconteceu ainda, você nem tentou. Entendam a importância da gente saber usar a inteligência emocional. Tem alguns pontos, né, Dani, de inteligência emocional que faz a gente enxergar e que muitas coisas fazem sentido no nosso comportamento. E aí, o que acontece? O seu medo, ele pode te deixar cego para o seu próprio potencial. Pode ser que você tenha um potencial gigantesco de fazer a vida acontecer ali no puff ou no prop, tá? A gente tá falando de puff e prop, mas eu vou chegar no finalzinho, ou em algum momento eu vou falar como eu costumo fazer, vou mostrar algumas imagens, e eu tô focando mais no puff, porque o prop, quando você domina o puff, gente, o prop é fichinha. Vocês não têm ideia. Se você tá achando o prop fácil antes de dominar o puff, imagina quando você dominar, cara. Isso, nossa senhora. Aí não tem pra ninguém. Então, olha só.
O seu medo pode te deixar cego para o seu próprio potencial e você deixa de crescer porque não sabe a capacidade que você tem. Você se subestima, você tem tanto medo ou falta conhecimento ainda que você subestima a sua capacidade, o seu potencial, e aí você não consegue aproveitar tudo que você pode fazer, você não consegue aproveitar tudo aquilo que você gostaria de fazer no ensaio, você olha de outras pessoas, olha das suas referências, fica babando nas fotos pensando, nossa, eu queria um dia chegar nesse nível dessa pessoa, chegar no nível dessas fotos, eu acho isso incrível, mas e como é que eu chego lá? E aí você sempre fica pensando, nossa, mas eu não consigo chegar nisso, eu nunca vou conseguir chegar nisso. Por quê? Porque você está se subestimando. E você não deve se subestimar, você precisa buscar conhecimento. Conhecimento vai te trazer segurança, vai te trazer confiança, e aí sim você vai conseguir chegar no resultado que quer, ou pelo menos vai conseguir focar nisso, ver, eu preciso fazer X, Y, Z, melhorar nisso, nisso e nisso, para conseguir chegar no resultado que eu quero. E aí você consegue ter essa clareza e não ficar ali preso e contido pensando, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou chegar como nas fotos da minha referência, eu nunca vou ser tão boa. Tem uma coisa pior. O que é pior? O pior é você jogar a culpa no universo e falar assim, não era pra ser mesmo. Nossa, gente, aí é você assumir um papel assim, tipo, sabe quando... Papel de vítima. E sabe quando que aconteceu alguma coisa, que a gente já fez isso algumas vezes, tipo, não foi isso. Teve uma vez que a gente ia trocar de carro, e aí tava tudo feito, a negociação lá, tudo, só que tinha que esperar o carro novo chegar. E a gente estava com o carro atual, né? E beleza, tinha feito a vistoria, que o carro atual ia entrar na entrada do carro novo, aquela coisa toda. Foi feita a vistoria, quando a gente assina o contrato, e acho que uns 3 ou 4 dias depois é que a gente ia retirar o carro novo. E aí eles colocam um selo lá no vidro do carro, tipo, tá ok, passou pela perícia, tá tudo ok. E aí eu falei pra Dani assim, nossa, a gente não pode deixar nada acontecer com o carro atual, né? Nenhuma raladinha, nada, porque isso faz toda a diferença depois. Nada. Nada, tipo, tem que cuidar. Daí eu falei assim, a gente cuida, mas o problema também são os outros, né? Eu não tenho controle sobre o outro que pode furar um sinal, alguma coisa. Aí a Dani falou assim, cara, mas também se acontecer alguma coisa nesses 2 dias, não aconteceu em 6 anos com o carro, se acontecer nesses 2 dias é porque, né, era pra ser. Você tá muito cagado, então era pra acontecer o negócio. Mas aí é uma coisa que a gente começa a projetar isso, jogar pro universo, e de algum modo você começa até, sem querer, inconscientemente atraindo. É porque eu sempre consigo avaliar todas as possibilidades ruins, eu vou conseguir prever. Não é isso. É perfil, gente. Perfil da Dani é trágico, então ela pensa em tudo. Todas as coisas trágicas que podem acontecer, eu vou prever antes. Enquanto eu tô pensando na prevenção, por exemplo, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né? Ficar um pouco mais atenta para não deixar nada acontecer. A Dani já tá pensando, espera que eu vou sair a pé, eu vou pegar um Uber já para garantir que esse carro vai estar ok. Não, mas é só uma forma da gente avaliar, né? Que a gente tem um hábito inconsciente de projetar muitas vezes algo ruim. A gente tem que tomar esse cuidado também, né? E aí, só completando, assim, fazendo um resumo do que a gente acabou de falar de todas as questões do puff. Puff você precisa só ter um, né? E faz todas as poses nele. Os benefícios de dominar o puff: você domina tudo. Se você domina o posicionamento no puff, você domina tudo. Como que a gente faz para transformar esse medo em resultado? Existem 2 formas. Existe a forma prática e existe a forma emocional. Como é que a gente faz as 2 situações? A forma prática é a forma como eu lido com a vida. Eu sou uma pessoa que tem um perfil ativo e a Dani é uma pessoa que não tem um perfil ativo. Ou seja, para mim, se alguém disser assim, olha, você tem que... Você pode falar que eu tenho um perfil mais emocional. Mas falar que eu tenho um perfil que não é ativo. Mas eu também sou emocional, mas são diferentes. São pontos de vistas diferentes que a gente tem, apesar de nós 2 termos um perfil mais emocional. Não quis entrar em detalhes aqui para não expor. Como que é a forma prática? A forma prática é a forma como eu realizo as coisas, que é, se alguém falar para mim, Bel, você tem que fazer. Eu vou lá e vou fazer, ponto. Se alguém falar para Dani, você tem que fazer, a Dani só vai fazer se fizer sentido para ela. Mas por que tem que fazer? Por quê? Não é nem como, nem onde, é por quê. Se fizer sentido pra ela, ela vai fazer. E pra mim, não. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu sou assim. Não faz sentido.
mesmo que não faça sentido. Você fala assim, você tem que fazer isso para melhorar isso, ok. Pode não fazer sentido para mim, mas eu vou fazer. Então, é algo em que, como é que funciona aqui, ó? Se não faz sentido para você, você vai lá e vai tentar fazer. Puff, por exemplo. Eu não domino puff de jeito nenhum, ou seja, prop também. Você vai lá e vai fazer. O que a Dani faria? Por que o puff? Porque se você fizer o puff, você domina tudo. Faz sentido. Agora sim, eu tenho uma motivação para fazer o puff. Eu tenho uma motivação. E aí, o que a Dani vai buscar? Eu vou buscar o conhecimento e vou para ação. Independente se fez sentido para mim ou não. Eu vou buscar o conhecimento e vou para ação. E isso acontece, inclusive, com relações pessoais e emocionais na minha vida. Uma pessoa fala para mim, você tem que olhar para esse ser humano aqui, aleatório, qualquer, pode ser alguém da minha família, tá? Interpretem como vocês quiserem. Você tem que olhar para esse ser humano aqui e agradecer por XYZ que aconteceu na sua vida. Só que na minha vida, tudo que eu tenho daquela pessoa é só tragédia. Não faz sentido para mim, mas se ele tá dizendo que se eu fizer isso, eu vou melhorar outra coisa na minha vida, eu vou fazer. Entende? A Dani não. A Dani tem dificuldade, porque não tá fazendo sentido para ela. Então, qual que é o próximo passo da Dani? O próximo passo é fazer, independente. O da Dani vai ser entender. Então, ela tem que procurar o sentido disso. Para ela procurar o sentido disso, ela vai ter que mexer em outras coisas da vida dela. Ela tem que voltar, para voltar. Agora sim faz sentido. Senão, não dá certo. Não é que eu faço menos coisa que a Bel, mas é que eu faço... Calma, ninguém disse isso. Não, mas eu estou explicando essa parte. Mas é porque tem que fazer sentido pra mim. Gente, muita olha gente só, aqui deve ter a Andressa, dificuldade. a Ivanilde, todo mundo falando sou Dani. Gente, vocês vão... A hora que... o time Dani, todo mundo tá no time da Dani, gente. Cadê a galera que faz? A galera da ação? Cadê? Não, mas vocês vão conseguir compreender. Meu time também faz, mas precisa fazer sentido antes. Nossa, demora pra fazer o time da Dani. Chega nos prazos, tudo em cima do prazo, tudo... Ai, mas se tem um prazo, o prazo é dia 15. Para entregar. Se eu tô dia 15 de manhã, não falou que horas que é do dia 15? Eu posso fazer de manhã e entregar até meia-noite, dia 15, né? Mas estou no prazo, é isso que importa. Tem uma coisa muito legal, e olha só como tudo faz sentido, porque a gente tinha feito uma parte disso que a gente escreveu há muito tempo atrás, e hoje faz tanto sentido transformar a raiva em recurso. Olha o quanto sentido isso faz. Dentro dessa perspectiva que a gente fez, estamos falando aqui, ó, de puff ainda, né? De puff, de prop. Imagina que, normalmente, quando você começa a ficar frustrado, também vem a raiva, né? Você começa a ter raiva. Que ódio, que eu não tô conseguindo acertar isso. Eu sou raivosa mesmo, assim. Tenho muita raiva no meu coração. E é uma raiva que é desse nível, assim, do tipo... como eu tenho raiva, daí eu vou lá e faço ainda por cima. O que eu consegui fazer com a raiva? Eu consegui transformar a raiva num trampolim para me fazer alguma coisa. Tem gente que se corrói com a raiva e não faz nada a respeito, fica paralisado. E tem pessoas que usam a raiva como um gatilho para ação, tipo, que raiva, agora eu vou começar a fazer foto no puff, porque eu tenho que aprender esse negócio de alguma forma. Só de raiva, só de raiva, agora eu vou conseguir. Mas também. Aí essa raiva não é um sentimento só que te corrói, que é ruim. Ele serve como um gatilho para ação. Agora eu vou fazer. Antes eu estava parada, só reclamando que eu não conseguia fazer foto no puff. Agora eu fiquei com raiva, eu quero fazer esse negócio. E é um gatilho para ação que te move para você ir lá atrás. Falei, não, agora eu vou aprender. Então, o sentimento, se você souber lidar com essas emoções que você tem, é ótimo. A raiva vai te ajudar. Nossa, a raiva é só uma coisa ruim? Não. Ela pode ser um gatilho para ação e uma coisa maravilhosa na sua vida, se você souber usar. Todas as emoções, gente, todas as emoções, elas, se usadas em equilíbrio, elas são perfeitas para tudo, todos. Seja medo, seja raiva, seja inveja, seja luxúria, tudo, gula, tudo. Isso em aspectos diferentes, eu tô falando, tá parecendo que eu tô falando dos 7 pecados capitais, né? Mas que de algum modo, você traz isso para uma emoção. Por exemplo, a gula é quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, só que no final das contas você não termina nada, sabe? Tem perfis que tem muito disso. E não é culpa da pessoa, é porque ela quer fazer, só que daí ela não faz nada do jeito que... Não sai exatamente como ela gostaria, né? Larga tudo no caminho. Mas enfim, não vamos só falar disso, mas em todas as emoções existe um equilíbrio, né? Você pode transformar isso sempre em coisa boa. E a raiva aqui, ela entra
nesse tópico porque a gente tá falando de raiva no sentido de não conseguir fazer, tenho raiva, então transforma a raiva em recurso. O que você pensa? Ah, isso aqui não vai dar certo. Se você pensa que isso não vai dar certo antes de tentar, o que acontece? Você começa a ficar inflexível, né? Você começa a ficar inflexível para a mudança. E lembra que não dá para querer resultado diferente se você faz tudo igual? Não adianta. Então você precisa ser mais flexível. A inflexibilidade, tipo, apego ao jeito de fazer. Você tem que desapegar o seu jeito de fazer as coisas e ser mais flexível, dar oportunidade para fazer algo novo, algo diferente. E quando eu tô falando algo novo e algo diferente, não é algo extraordinário ou algo que nunca ninguém fez. É algo que você ainda não tentou fazer, algo que é novo para você. Não tentou ainda fazer. Exatamente, que é novo para você. Sair do ponto A e ir para o ponto B de uma forma diferente, pegar uma rota diferente na rua, por exemplo. Todos os dias eu vou na Preste comprar pão de manhã. Todos os dias eu faço exatamente o mesmo trajeto. Se eu for de olho fechado, eu consigo chegar. Se um dia eu mudar a rota, eu posso ver uma coisa totalmente diferente, mesmo que eu conheça as outras rotas, entende? Às vezes a gente vê algo novo, isso pode inspirar, muita coisa boa pode acontecer daí, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês fotos que eu separei de 2 sessões. Uma sessão que quando a gente fala por onde é melhor começar, pode ser puff ou prop, tem o rap também. Só que quando o rap entra na situação, ele vai para algum lugar. Ele vai para o puff ou para o prop também. Então, por isso eu não coloco puff, prop ou rap. Porque quando eu enrolo no rap, o bebê tem que ir para algum lugar. Então, para mim é puff e prop. Nesse caso, eu tenho a sessão da Elisa. A Elisa é uma bebê que a gente fotografou no treinamento newborn. E a galera os alunos que são do treinamento aí vão poder falar. A Elisa foi uma das bebês mais tensas, assim, difíceis no sentido de fotografar que eu já tive, que é do tipo de bebê que você pensa que não vai sair nada mesmo, que inclusive eu por algum momento até acreditei, mas eu pensei assim, não ia rolar a sessão. Porque ela tinha muita cólica e ela dormia. Ela chorava dormindo. Ela chorava dormindo de dor. E o médico ainda não tinha receitado nada para ela de cólica. Então a gente segue sempre respeitando aquilo que o médico o pediatra fala. E aí ela tava com muita dor mesmo. E a gente teve que esperar, respeitar esse momento. Eu tentei ajudar com as técnicas, né, para relaxar em relação à cólica. Mas a gente tem 20 minutos de aula, por exemplo, que é só acalmando. E as aulas do treinamento newborn são aulas completas e que a gente não tira as partes que a gente teve que ficar ali com o bebê. A edição é só no sentido de trocar câmera e coisas assim. A gente deixa basicamente a sessão full time para as pessoas poderem entender como é que a gente lida com a situação. E aí eu vou mostrar. No caso da Elisa, eu tive que começar enrolando ela no wrap e fazendo no prop. Mas depois rolou puff e rolou foto com os pais. E eu vou mostrar agora pra vocês. Eu costumo falar que a Elisa me traumatizou. Hoje ela é legal, a gente já fez várias sessões dela depois. Ela é um amor, um doce, linda. Mas no newborn ela me traumatizou. Essa aqui é a Elisa. Gente, a Elisa é minha priminha. É filha do meu primo. Essa pose do saquinho de batata a gente faz com fusão de 2 imagens, tá? Uma segurando na cabecinha e a outra segurando embaixo aqui do queixinho do bebê para sustentar o peso e depois a gente faz a fusão no Photoshop. Eu particularmente gosto mais do bebê deitadinho assim do que na pose do saquinho de batata. Eu tenho curtido muito mais. Eu gosto mais também. Então aqui eu vou passar rapidamente porque é a sequência, né? Aí que eu testei uma forma diferente de edição. Daí coloquei aqui, ó. Então vocês viram que eu comecei com ela aqui, ó. No puff mesmo, no flocate, no puff. Ou poderia ter feito... A gente tem um puff donut também, que às vezes que é menorzinho, a gente põe no chão. Ou pode fazer direto no puff mesmo, que, onde vai posicionar o bebê, aí só põe o flocate por cima. E aqui eu coloquei ela no baldinho. Ó, aproveitei o mesmo enrolado, do jeitinho que ela tava, com o ursinho e tudo. E assim, eu fui fazendo as variações. Aproveitei para fazer detalhe. E aí veio pro puff, ó. No puff, eu achei que não ia rolar nada. E no final, ó. No final, deu alguns minutinhos ali, a gente conseguiu fazer bastante variação, ó. Tem bastante foto dela no puff, de coisas inimagináveis. E aí tem a foto com os pais. Eu sou apaixonada nessa foto aqui. Apaixonada mesmo. Aí fiz preto e branco e coisa. Então, ó, com o pai, com a mãe, com os dois, com a tia. Inclusive, eu tô no meio, né? Porque, como eu falei, meu primo, minha tia...
a mulher do meu primo, então, como é minha família, eles fizeram questão de fazer uma foto comigo. Não faço isso com todo mundo, tá? Mas aqui já dá para vocês terem uma noção do que a gente conseguiu fazer com a Elisa. E agora eu vou mostrar aqui uma sessão que eu comecei pelo puff. Porque geralmente a gente começa o ensaio newborn pelo puff. A gente só muda a estratégia quando o bebê tá mais difícil, o bebê não vai permitir o posicionamento no puff, aí a gente vai trocar a estratégia, vai começar pelo prop, começar com o wrap, então vai ser diferente. Mas em geral a gente começa pelo puff, porque é onde rende o maior número de fotos e posicionamento, né? Também. Vou passar rapidamente aqui, ó. Sorridente que era. Gente, tem bebê que sorri muito. E ele era bem bonzinho. Depois foi pro prop, depois foi pro Locate, depois foi para Pose em Pod, depois foi pro puff de novo, e depois foi para os pais. Então, foi uma sessão que fluiu, tá? Então, a gente tem aqui as duas situações, e percebam que a diferença entre eles foi só a forma como eu comecei, e o bebê, um bonzinho e um bem agitado. Significa que eu não começo enrolando no rap um bebê bonzinho? Sim, significa. Tanto que, ó, o Otávio eu nem enrolei no rap nenhuma vez. Mas significa que eu não enrolo um bebê bonzinho no rap? Não. Eu adoro rap. Só que no caso do Otávio, eu não vi necessidade, porque estava fluindo tão bem ali, eu gostei do jeito que estava fluindo, mas eu poderia ter enrolado de barriguinha para cima, alguma coisa assim, com a perninha para fora, a mãozinha para fora. Eu gosto de fazer isso, tá? Então, eu só não fiz porque não quis. Quando a gente olha um ensaio, olha o resultado como o da Elisa, você não imagina que essa sessão foi super difícil, que a Elisa deu trabalho, que foi um bebê que chorou, que aconteceu um monte de coisa no ensaio que foi desafiador pra gente. Então, o resultado final não reflete o desafio que a gente sofreu, que a gente passou durante o ensaio newborn. Essa é a ideia. É olhar para o ensaio e falar, nossa, que bebê gostosinho, fofinho, que tranquilo, que sereno, que bebê maravilhoso, mas você não sabe que esse bebê maravilhoso deu um baile na gente, deu uma canseira que desafiou realmente a nossa habilidade. E aí, no resultado final, você fala, cara, não imaginava que esse bebê era assim, que deu esse trabalho. E assim, gente, começar por onde? Por onde fizer mais sentido. Se você for o perfil da Dani, sim. Por onde for o ideal de acordo com o bebê, porque pode ser de N maneiras, né? Eu, por exemplo, como vocês sabem, as coisas não têm que fazer sentido para mim. Eu sou a pessoa que busca por resultado. É assim que funciona. Eu tenho tentado trabalhar em relação a isso. Sou uma pessoa que busca muita coisa relacionada, um foco no resultado mesmo, um foco no sucesso daquilo que eu tô fazendo, de um modo geral, tá? Não tô falando sucesso de fama. Busca, assim, um ensaio bem-sucedido. O que é um ensaio bem-sucedido? Aquele ensaio que deu certo, a gente conseguiu quantidade de fotos para entregar para o cliente, que funcionou. O foco da Bel é esse. Vou fazer a sessão dar certo para o meu cliente. E aí, ser uma experiência agradável também. E aí entra todo o contexto, né? Tem que fazer sentido para mim a ordem? Não. Tem que fazer sentido para o outro ali, que é o bebê, no caso. Porém, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer acontecer. Então, todo o conhecimento que eu tenho, eu vou usar ao meu favor. Por isso é tão importante o conhecimento para mim. A Dani, se ela tivesse 0 conhecimento ou 100% de conhecimento, ia ter que fazer sentido igual para ela. E essa é uma das razões que muitas vezes a gente discorda no meio do ensaio. Porque ela às vezes pergunta, por que você vai fazer isso agora? Porque para ela não tá fazendo sentido. Por que você continua tentando fazer essa pose? Porque para ela não está fazendo sentido. Então, entende que é diferente. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Sério que você vai tentar fazer essa pose agora? Mas o bebê não tá colaborando. Louca fazer isso agora. E aí eu vou lá e, faço, sabe? Porque eu sei que eu posso fazer e de que jeito eu posso fazer. E às vezes eu também dou com os burros na água, que ela falou, nossa, pra mim não faz sentido. Daí eu vou lá e tento. Então, às vezes ela tem razão, às vezes eu tenho razão, e assim seguimos o baile dessa forma. Dessa forma como? Respeitando. Respeitando sem se matar, né? Porque senão a gente desiste. Isso quase aconteceu já uma vez. E na sessão newborn, daí vocês discordam na sessão newborn, como é que faz? Só olha assim pra cara do assim. Pronto. Eu tenho um olhar que vocês já perceberam na live, assim, que eu dou
cara, meu olhar diz tanta coisa. Eu poderia conversar com as pessoas só olhando para elas. Viu só? É. E todo mundo tem a capacidade de fazer isso, mas tem gente que tem a capacidade melhor, tem uma capacidade maior, na verdade, de fuzilar o ser humano com o olharzinho. Eu não tenho tanta expressão assim, sabe? Sou uma pessoa mais sem expressão, mas aí quando eu expresso com o olhar. A Dani não, a Dani ergue uma sobrancelha que parece a Cruella de Vil. Faz aí, uma só. Ela já fez isso em várias outras lives, então vocês podem ver. E aí, gente, então o que a gente precisa definir? Só pra gente resumir, eu vou resumir numa frase. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. O tempo todo com medo de cometer erro Te paralisa. te paralisa, gente. Então, sabe, a gente tem que testar as coisas. A gente tem que entender, se para você tem que fazer sentido, mas também você tem que testar. Então, busca um porquê disso. Vai na terapia, fala com a terapeuta. Eu já fiz isso para tomar decisões, inclusive. Vocês não têm ideia. Porque às vezes eu sou tão dessa que busca o resultado, busca o sucesso, que tem coisa que vem para mim que é exatamente o que eu quero, mas aí eu penso, será que eu estou aceitando essa oportunidade porque eu quero de fato, porque a minha essência quer? Ou será que é o meu ego que quer? Então, de vez em quando eu entro em conflito com o meu ego. Porque o meu ego e a minha essência, eles têm que estar equilibrados. O ego também é bom, tá, gente? Porque às vezes você pensa assim, só que às vezes quando a pessoa coloca muito ego na frente, ela acha que tá fazendo uma escolha boa, tá fazendo uma coisa legal, e daí, né, no fim não tá. Não dá certo, quebra a cara. Por quê? Porque era o ego que estava ali e a pessoa não mediu as consequências. Então, achar esse equilíbrio nem sempre é fácil, porque às vezes o ego é muito pesado aqui nas pessoas. Quem teme ser vencido já tem a certeza da derrota. Só um adendo aqui, a primeira frase que eu falei é do Albert Hubbard, e essa segunda é Napoleão Bonaparte. Quem teme ser vencido já tem a certeza da derrota. Teve um comentário aqui, ó, deixa eu ver, a Fernanda, ela falou assim, eu precisava dessa frase hoje, domingo eu tenho um newborn e já tô com medo, sofrendo com ansiedade, medo de não conseguir. Se você, olha só, quem teme ser vencido já tem a certeza da derrota. Se você já tá com medo de perder pro seu sentimento de ansiedade, pode ter certeza que você já perdeu para ele. Então a gente tem que começar a trabalhar nisso, né? Começar a trabalhar muito nisso.